Olá, meu amigo! Continuamos com as histórias da Bíblia. Estamos agora no livro de Josué, um livro espetacular. Um livro curto, mas um livro intenso. Não tão curto assim, tem bastante capítulos, só que ele trata de histórias intensas, de histórias que vão ocorrendo de maneira muito dinâmica. Nós encontramos no capítulo 6, que nós iremos estudar hoje, e iremos ler um versículo ali falando sobre a história e introduzindo a história dos filhos de Deus quando estavam para entrar em Jericó. Mas hoje nós vamos ver a história especificamente de uma mulher chamada Raabe. E veja o que diz a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, o versículo 17, que diz assim: Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. A história é de Raabe. Josué com os filhos de Deus decidiram então, por ordem do Senhor, conquistar Jericó. Enviaram os espias para conhecer a terra. Só que aqui diz que Raabe, ela abrigou aos espias. E Deus teve isso com misericórdia e graça para a vida dela. Não somente por isso, porque no fundo Deus conhecia o coração desta mulher. Ela tinha como profissão a prostituição. Porém, o interessante de Deus é que Ele não olha para o momento da nossa vida. E muitas vezes as decisões que ocorrem momentaneamente, que nós decidimos às vezes por impulso, ou coisas que fazemos que aos olhos das pessoas são coisas feias, muito pecaminosas, gritantes aos olhos daqueles que são mais conservadores, que querem as coisas mais certas. Porém, Deus nos olha com um olhar de amor, de misericórdia. Olha quem nós podemos chegar a ser. Assim Ele olhou para Raabe. Raabe, ela foi salva não somente da destruição de Jericó, ela foi colocada na genealogia de Jesus. Já se deu conta nisso? Que privilégio desta mulher, uma mulher prostituta. Ela deu origem na sua, ou seja, a genealogia, ela foi parte da família do Rei do Universo, de Jesus. Que coisa poderosa! E não somente isso, Raabe foi colocada no livro dos heróis da fé, no quadro dos heróis da fé de Hebreus 11. Sabe o que significa isso? Que ela foi salva, que ela foi perdoada e foi considerada uma mulher de fé. Deus não nos olha com os olhos das pessoas, da humanidade, porque Ele nos olha com amor e com misericórdia. E isso está escrito na Bíblia. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, o capítulo 5, o versículo 1 e 2. Olha o que diz, que interessante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus nos olha com um olhar de amor e de misericórdia, nos justificando por meio da nossa fé. Ou seja, quando nós abrimos o acesso da nossa vida para o Senhor, Ele nos justifica, nos purifica, nos faz uma pessoa diferente, transformada. Foi isso que Raabe permitiu Deus fazer, porque é assim que Deus nos olha. Na minha vida, eu já fui olhado de distintas maneiras. E na minha adolescência, tinha um grupo de pessoas grande que me olhava com muito desprezo. E, infelizmente, pessoas muito próximas da minha família, as minhas irmãs, não gostavam das coisas feias que eu fazia. Eu não tive a razão delas. De fato, eu fazia muitas coisas ruins. Fui um menino rebelde. Fui um menino na adolescência muito rebelde. Só que ao mesmo tempo, eu tinha uma pessoa que me olhava com um olhar de amor, assim como Deus nos olha, que era a minha mãe. A minha mãe, ela tinha fé que eu poderia ser uma boa pessoa, um bom menino. Muitas vezes as minhas irmãs ou qualquer outra pessoa chegava contando as coisas que eu tinha feito na rua, que eu tinha dormido na rua, tinha ficado nas baladas da vida, usando drogas e outras coisas mais. E minha mãe se entristecia, é claro, mas ela tinha fé no Senhor que eu poderia um dia ser alguém de valor e de influência no mundo.
ela dizia para minhas irmãs e para as pessoas que à sua volta: esse menino vai ser um menino muito bom ainda. E o povo: para de passar a mão na cabeça desse menino, diziam para minha mãe. E minha mãe: eu sei, Deus, Ele me prometeu que ele vai ser um grande menino. E sabe, ainda a minha mãe teve uma visão antes de morrer. A visão dela foi que um dia eu teria um carro branco e levaria as minhas irmãs para o supermercado fazer compras. E isso, depois de alguns anos, se cumpriu. O primeiro carro que eu tive foi um carro branco, um Escort 1.8, 115 cavalos, que carrão! Mas depois, quando isso se cumpriu, a minha irmã mais velha contou isso para mim. Falou que ela tinha dito, a minha mãe tinha dito para ela que eu teria um carro branco e ia levar ela ao supermercado. Ela só contou isso depois que se cumpriu. Foi uma promessa que Deus, na sua misericórdia, permitiu a minha mãe saber antes de falecer. Foi um sonho que ela teve. Que coisa bonita, você não acha? Porque Deus nos olha com um olhar para o futuro, em quem nós podemos ser. Ele olhou assim para Raabe, uma prostituta. Ele falou: vou fazer de você uma grande mulher. Vou te colocar no quadro de honra que eu tenho, o quadro dos heróis da fé. Eu vou fazer de você uma descendente de Jesus. Você vai gerar a Jesus na sua descendência, vai fazer parte da família de Jesus. Deus nos promete muitas coisas maravilhosas, porque Ele tem misericórdia e amor para conosco. Por isso, meu amigo, se você erra, peca, falha, eu quero te dizer uma coisa. Agora, neste momento, enquanto você está vendo esse vídeo, é o momento de você falar assim para Deus: Senhor, eu quero deixar de errar e de pecar, e quero fazer parte dos heróis da fé, do quadro de honra. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser obediente e fiel a Ti, e quero andar nos Teus caminhos, para que a minha vida seja de abundância, de alegria e felicidade. Raabe deixou a sua vida antiga e decidiu seguir ao Senhor. O que você faz hoje? O mesmo? Decide seguir ao Senhor e falar: Senhor, eu quero agora, neste momento, eu desejo cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É o desejo do seu coração? Eu espero que seja, e que essa decisão seja tomada e seja preservada. É o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus.